Olá a todos que nos acompanham aqui no YouTube, uma nova edição do Momento Político no canal Hoje News. Mais uma vez estamos aqui à mesa para tratar de política, né, da boa política. Ao meu lado, o jornalista veterano Francisco Costa desse quadro. Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Olha, o veterano não gostei muito não, jornalista jovem, eu prefiro. Experiente. o Brincadeira. jovem experiente Francisco Costa mais uma vez dividindo aqui. É um prazer. É um prazer sempre, Francisco. E dessa vez temos aqui a presença do deputado federal Rubens Ottoni, talvez o deputado, se eu não estiver equivocado, acho que não, mas o mais experiente, né, da bancada goiana no Congresso Nacional. Seja muito bem-vindo, obrigado por separar um espaço do seu tempo, deputado, para vir aqui trocar essa ideia sobre política conosco. Uma honra poder estar aqui com vocês, e muito satisfeito aí pelo convite. É uma satisfação poder partilhar com vocês desse espaço que já é um espaço tradicional, um espaço privilegiado aqui de debate, discussão, de informação, de boa informação para toda a nossa comunidade. O prazer é nosso, né? O prazer é todo nosso. Eu fiquei com medo de errar, para não ser injusto com ninguém, falei o mais experiente, mas eu acho que eu não errei não, né? O senhor é, acho que o deputado que mais tem mandatos dos deputados goianos lá no Congresso, não é isso? Na atual legislatura. Eu tive a oportunidade aí de já trafegar aí no Congresso Nacional nesse último período, vivendo momentos diversos. Estou no 6º mandato de deputado federal e já tive a oportunidade também de exercer 2 mandatos na Assembleia Legislativa. E eu vou começar aqui a série de perguntas, né, que temos justamente por aí, deputado. Como o senhor bem colocou agora, já está no 6º mandato, passou por Lula 1, Lula 2, Dilma, Temer, Bolsonaro e agora Lula de novo. Eu queria que o senhor pudesse, de maneira geral, fazer uma análise, né, do que muda em tantos momentos diferentes aí da presidência da República e o senhor na mesma atuação parlamentar no Congresso. Que diferença faz essa troca do governo federal na sua atuação enquanto parlamentar e, claro, né, dos seus colegas também? Em primeiro lugar, essa nossa trajetória deu oportunidade de uma experiência muito grande, né? Conhecer, viver momentos bem diferenciados da história política do nosso país, momentos de muita animação, momentos, às vezes, de muita tensão também, de decepções. Vivi de tudo um pouco. Agora, na minha visão, nós estamos vivendo agora um momento de grande oportunidade política. Grande oportunidade política, independente das representações partidárias, ideológicas no Congresso, porque hoje nós estamos vivenciando um momento de um governo federal, o governo Lula, ele chega com a visão mais intensificada, mais aprofundada de um governo municipalista. E isso, no meu entendimento, favorece muito a ação de quem está no Congresso Nacional, porque você possibilita um diálogo maior, possibilita as condições de garantir políticas públicas que venham atender às necessidades dos municípios, e essa porta se abriu. É uma situação que, por exemplo, nos últimos 6 anos no país, nós tínhamos muita dificuldade de implementar políticas públicas direcionadas ou em convênios diretos com os municípios. Hoje não. Hoje nós temos várias frentes nos vários ministérios e esta é a orientação do governo do presidente Lula, é que em cada ministério hajam aquelas políticas direcionadas especificamente para os municípios, atendendo às demandas que os municípios também levantam. Eu vejo que essa é a marca e este é o diferencial que eu posso trazer nesse momento do governo federal. Não é nem a minha pergunta, mas é só para complementar esse assunto. Hoje as portas estão abertas para os 5.500 prefeitos do país. É fácil para o prefeito chegar e ser atendido pelo governo federal, seja por ministro, seja por deputado, seja, enfim, por funcionários do 1º e 2º escalão do governo federal. Essa é uma grande diferença no trato político, e isso pode se confirmar até pelo trato com os deputados e deputadas, senadores e senadoras no Congresso Nacional. O presidente Lula faz um tratamento independente de partido político, independente de quem é situação, quem é oposição. Um exemplo claro disso é a Câmara dos Deputados com a presidência do Arthur Lira. Arthur Lira, todo mundo sabe que foi adversário do presidente Lula, não foi apoiador do presidente Lula, mas tem um trato, tem um diálogo, tem posições diferentes? Tem. Em alguns momentos a posição do presidente da República prevalece, em alguns momentos a posição do presidente da Câmara prevalece, mas isso faz parte da democracia. Então isso é
Isso é fato no relacionamento político. Mas mais do que isso, eu avançaria no que você me perguntou. O governo do presidente Lula hoje tem uma estratégia de trabalho onde há a possibilidade real dos municípios apresentarem os seus projetos, independente desse diálogo direto com o presidente ou com a sua representação. Hoje tem um sistema de governo onde você tem plataformas onde os municípios têm condição de inserir as suas reivindicações, as suas necessidades na busca dos recursos para atendê-las. Então, isso ajuda muito nesse trato. Além disso, o presidente Lula tem feito questão a cada mês de cobrar dos ministérios o lançamento de propostas concretas direcionadas para essas demandas dos municípios. Cito, por exemplo, há meses atrás nós tivemos a oportunidade, o presidente Lula lançou o PAC Seleções, o Programa de Aceleração do Crescimento, baseado não apenas em obras tiradas da cabeça do presidente ou dos seus ministros, mas baseado nos pedidos, nas reivindicações, nas inscrições que os municípios fizeram na plataforma do governo. Então, todos os municípios, mais de 5.500 municípios do Brasil, serão contemplados. E serão contemplados dentro daquilo que eles inscreveram, dentro daquilo que eles reivindicaram. Isso faz uma diferença enorme na política dos municípios e cria as condições necessárias para a gente chegar mais próximo. E aí é o que eu dizia. Isso facilita também o trabalho do parlamentar, porque o parlamentar, que tem o contato ali direto com os municípios, ele tem condição de orientar o município, incentivar o município a fazer aquela inscrição. Eu estou precisando de uma creche, estou precisando de um posto de saúde, estou precisando de um centro cultural, eu preciso de um ônibus para o transporte escolar. Pois faz a inscrição lá que nós vamos trabalhar por isso. Então, e tudo isso de maneira muito transparente e aberta para todos os deputados e deputadas, independente de partido político. Não é aquela questão de falar assim, esse deputado é do partido aqui, que é da base do governo, eu vou atendê-lo e esse outro eu não vou atender. Não, é tudo na plataforma, tudo democrático, todos os municípios entram em contato, independente de ser situação ou oposição. Deputado... porque eu nem entrei na minha pergunta, Felipe. Estou te interrompendo mais uma vez. É que tem várias. Isso aí era só para preparar a pergunta. Eu estava preparando, foi só um parêntese, então porque eu aproveitei a sua. Então eu vou fazer a gentileza de te ceder a vez, porque você tem... Por ser mais experiente, né? Tem carta branca. Olha que absurdo, mas eu vou fazer a pergunta que eu queria mesmo, que a gente falou dessa questão do governo em si, da Câmara, e eu queria, ainda dentro desse assunto da Câmara Federal, hoje o governo Lula não tem a maioria, né? É um fato talvez atípico, porque normalmente os governos conseguem fazer a maioria dos deputados. Hoje ele não tem, mas mesmo assim ele aprova propostas importantes, como a gente tinha conversado, a reforma tributária e outras PECs. Como é que tem sido esse trabalho do governo federal junto à Câmara, apesar de não ter essa maioria? Tem sido mais difícil? Está sendo mais truncado? Mais difícil avançar grandes temas dentro da casa? E antes do senhor responder, eu queria também emendar a pergunta do Chico. Eu tinha uma pergunta parecida, a gente faz duas Ótimo. em uma só. Eu queria saber como é que está essa relação, né, não só com a Câmara, mas com o Congresso de um modo geral, porque o que a gente percebe é que, pelo menos a grande mídia vem mostrando nos últimos dias que há um certo descompasso, né? Parece que a coisa começou bem, aprovaram, como o Francisco disse, matérias importantes, reforma tributária passou, outras tantas mais, né, Francisco? Sim. Mas nos últimos dias parece que as lideranças, pelo menos as lideranças do Congresso, da Câmara e do governo federal, parecem não falar a mesma língua mais. Eu queria saber como é que tem sido feito o trabalho para conter esse certo descompasso. Eu acho que a grande diferença do governo Lula agora dos governos anteriores é a própria experiência do presidente. Presidente mais maduro, mais experimentado no trato político. A habilidade dele sempre foi uma evidência, mas a experiência conta muito. E isso tem permitido a ele fazer articulações importantíssimas, mesmo num cenário desconfortável, num cenário desfavorável. O presidente Lula conseguiu aprovar matéria importante antes mesmo de tomar posse. A PEC da transição foi uma grande articulação do presidente Lula com um Congresso que era desfavorável a ele e que ele ainda não tinha tomado posse. Inclusive, ele montou uma equipe de transição bem robusta, né, para trabalhar, então, liderada pelo vice-Alckmin. Então, tudo isso facilita e mostra a experiência, um político experimentado e que já tinha condição de desenvolver aquilo que tinha como planejamento. Agora, é claro que é preciso ter não apenas essa experiência, habilidade,
mas tem que ter um acompanhamento diário. Você disse muito bem aqui. Em alguns momentos parece que há uma situação mais favorável, em alguns momentos parece que o diálogo ficou mais difícil. Por quê? Porque onde não existe maioria, mas existe respeito no trato com aqueles que pensam diferente, você, presidente da República, não vai ganhar sempre. Você não tem condição de impor todas as suas posições, até porque isso já mostraria que não existe um entendimento, só existe prevalência do executivo. O que existe hoje, às vezes isso assusta ou causa talvez uma dúvida sobre como serão os próximos passos, é essa democracia e esse diálogo que permite que, em alguns momentos, o executivo prevalece com as suas ideias, em alguns momentos, a Câmara dos Deputados, o Senado, vai prevalecer com aquilo que ele defende. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo. Em alguns momentos parece um momento de mais tensão, mas isso faz parte da democracia. E o presidente Lula convive muito bem com isso. Ele não fica agoniado com isso. E ele mesmo fala nas entrevistas, fala assim, olha, aqui é democracia, então vai ter hora que eu vou ganhar, vai ter hora que eu vou perder, eu respeito a posição daqueles que prevalecem na sua ideia ou na votação que tiver no Congresso Nacional. E acho que vai ser assim, vai continuar assim nessa legislatura. O presidente Lula não tem maioria na Câmara, não tem maioria no Senado, mas na grande maioria dos debates das matérias mais importantes, ele tem conseguido não fazer prevalecer a sua ideia, a sua posição, mas consegue mediar, consegue um entendimento que permite aprovar as matérias. Acho que, inclusive, uma das dificuldades enfrentadas recentemente foi a questão da desoneração da folha, né? Que impacto que gera não avançar essa discussão, por exemplo? É um grande desafio para o Ministério da Economia, que tem que compensar essas perdas de receita a partir de desonerações como essa, mas faz parte também. Então aí você vai desesperar e criar uma crise política por causa de uma matéria como essa, prevaleceu a ideia do Congresso. Sim. Então cabe ao quê? Cabe ao Executivo cumprir. E aí, mas agora vai faltar tanto na receita? Pois é, vai ter que criar outras condições, outras mediações para poder superar aquilo que era o objetivo inicial do planejamento da economia. Vai ter que pôr o Haddad para trabalhar, né? O Haddad tem sido uma grande surpresa positiva desse governo. Eu me lembro que lá na transição que você lembrou, Sim. quando sinalizavam das opções que se tinha ou das especulações de nomes para a economia, quando se falava no Haddad, esse não dá, né? Esse não dá. Sempre com uma visão negativa e que seria um risco para a economia. E ele é uma grata surpresa, né? Muito respeitado, um homem do diálogo, tanto no trato com a Câmara e com o Senado, como o trato também com o setor produtivo. E isso tem sido muito importante. E eu acho que um detalhe importante ser citado é que existe por trás dele também uma formação econômica, né? Isso que eu ia falar, Porque ele foi citado como uma pessoa que não era técnica, mas ele tem formação então, econômica. Mas aí que tá, eu acho que esse receio, né, faz parte também desse perfil político que o Haddad carrega, né? Não é uma pessoa que está 100% distante do campo político, né? Sim. E justamente por isso eu acho que houve esse certo desconforto ao nome dele, quando o nome dele foi colocado como uma possibilidade, mas existe por trás também do político um ator que é técnico, sobretudo. Né? E ele tem ajudado bastante. Ele tem sido responsável aí, nesse trabalho bem próximo do presidente da República de criar as condições para que a gente possa revitalizar a nossa economia, fazer com que a economia cresça. Nós começamos aí o nosso governo com o Brasil aí entre as 12 maiores economias do mundo e que queremos já estar aí disputando a 8ª, a 7ª economia. Já chegou na 9ª. Né? Então, nós queremos disputar uma situação melhor. Isso é fruto de quê? De muito trabalho. Então, os resultados estão aparecendo, resultados positivos, e o Haddad cumpre um papel muito importante nesse sentido. Deputado, já que a gente está falando dos municípios, vamos puxar um pouquinho para Goiânia? Ou você tem alguma pergunta ainda no cenário nacional? Eu queria justamente chegar na política Então, vamos embora. desse Deputado, ano. O senhor, acho que até pela experiência que tem, pela bagagem, né, que carrega, como o senhor falou, de 6 mandatos como deputado federal, outros 2 como deputado estadual, enfim, é um político com larga experiência, né? Foi designado aí a função de coordenador, né, da campanha da deputada Adriana Corsi, se não me engano também está coordenando a campanha Anápolis do Gomide, não é isso? Sim. Enfim. E, como o senhor falou em trabalho, vão ter que trabalhar bastante. E eu quero saber o seguinte,
Adriana, como a gente estava trocando uma ideia rápida aqui antes de começar esse quadro aqui nosso no YouTube, ela já disputou outros 2 mandatos, outras 2 eleições aqui em Goiânia para a prefeitura, né? E disputou contra figuras importantíssimas, né? Sim. Figuras de peso na capital, no estado e, por que não dizer, no Brasil também. Elis Rezende, Maguito Vilela. O próprio Vanderlan que volta. O próprio Vanderlan que volta novamente, né, para o embate esse ano. Agora, diante dessa situação, desse raio-x da prefeitura que temos, dos resultados que vimos ao longo dos últimos 4 anos, a Adriana, no seu ponto de vista, deputado, vive o melhor momento para disputar a cadeira de prefeita da capital? Não há dúvida nenhuma. A candidata competitiva e, num seu melhor momento, não apenas pelo cenário político da capital, mas eu diria pela experiência acumulada que ela tem das campanhas que ela disputou, mas também do trabalho que hoje ela exerce no Congresso Nacional. Então, nossa candidata delegada Adriana, hoje forjada com a grande experiência, experimentada nesse trato da política e no conhecimento da nossa capital. E tem também o dado importante do cenário político nacional. O cenário político nacional hoje, ele é totalmente diferente do cenário que nós vivíamos nas outras campanhas que a delegada Adriana disputou. Então, é um cenário favorável, onde ela tem uma interlocução permanente, tem trato político efetivo e uma sinalização importante para a sociedade goianiense no sentido de buscar recursos, buscar investimentos, buscar parcerias importantes, parcerias estratégicas para poder viabilizar ações, obras efetivas para a nossa capital. O senhor vê na disputa municipal uma grande influência do governo federal e de nomes nacionais, por exemplo, a Adriana, com esse respaldo do presidente Lula, Gustavo Gaia, que é pré-candidato do PL, com o respaldo do Bolsonaro. Você acha que vai ter uma influência muito grande desses fatores nacionais numa eleição municipal? Porque geralmente a eleição municipal, o que o eleitor quer? O eleitor quer que arrume a rua, quer infraestrutura, saneamento. Você vê essa influência nacional no cenário local? É claro que uma eleição como essa na capital do nosso estado, ela tem influência de diversos vetores. Agora, o que não dá para dizer é que vai ser esse vetor que vai definir o rumo da eleição. Isso Sim. É bobagem. Dizer que a questão nacional, isso para o bem e para o mal, né? Porque tem alguns momentos que o cenário nacional nos favorece, tem momentos que o cenário nacional não nos favorece. Ele influencia? Influencia, mas ele não é determinante. No meu entendimento, a população quer ver, sim, propostas concretas dos candidatos para a solução dos seus problemas. Então, é isso que precisamos debater. Debater a nossa capital, debater a cidade, debater a realidade do município, as alternativas, as propostas que se tem. E aí, a nossa pré-candidata, delegada Adriana Costa, tem saído na frente. Hoje ela está efetivamente na frente, não apenas do ponto de vista de falar em pesquisa, mas do ponto de vista do debate político. Por quê? Porque ela tem demonstrado, primeiro, conhecimento da realidade da nossa capital. Segundo, essa facilidade que ela tem de dialogar com as lideranças, com a comunidade em geral. E esse desejo sincero que ela demonstra, ela passa de querer cuidar das pessoas, de cuidar da nossa cidade e da nossa capital. Então isso é muito importante, é por isso que, no meu entendimento, ela tem dado um passo adiante e tem sobressaído nessa campanha, muito mais do que a questão do cenário político nacional. Deputado, a gente tem caminhado aí a passos largos, né, rumo à eleição, e cada vez mais próximo o cenário vai ficando um pouco mais nítido, né? Agora, quando os nomes já começam a se colocar de maneira mais clara no tabuleiro, começa a se falar também na figura da vice, né? E aqui a informação que tivemos, né, é que num passado não muito distante, a Adriana tentou uma interlocução com o Marcelo Baiocchi, até numa tentativa estratégica de trazer alguém que tivesse um pouco mais de um perfil ligado ao empresariado, né, que pudesse ter uma interlocução melhor com o setor, com a iniciativa privada, enfim, com setores mais ligados talvez a um centro ou até uma direita mesmo. Enfim, o que eu queria saber é o seguinte, como é que está essa discussão, né, no núcleo duro do PT? O senhor, como coordenador de campanha, deve ter essa informação para nos passar. E qual vai ser o perfil exatamente que a Adriana vai buscar? Seria de fato alguém como o Baiocchi, por mais que não seja ele, seria alguém que tenha esse perfil?
ou a Adriana está aberta para trazer outras lideranças de outros segmentos, de outras posições políticas? É importante dizer que, da mesma maneira que a delegada Adriana ela fez esse diálogo com o Baiocchi, ela fez esse diálogo com dezenas de lideranças dos mais diferentes segmentos. Não necessariamente na busca de um vice, mas na busca de apoios. Então, não é questão de buscar um nome para vice, né? O diálogo com o Marcelo também foi nesse sentido, de buscar o apoio. Nós queremos buscar o apoio. Agora, a questão do vice vai ser uma questão a ser definida mais adiante. Nós temos o prazo das convenções para poder definir. E o vice não será indicado pelo PT, não vai ser a delegada Adriana que vai indicar o vice na sua chapa. O vice vai sair de onde? Tem que sair do diálogo das lideranças, dos partidos políticos, dos segmentos sociais que venham a dar o apoio à nossa candidata. O PT já indicou a candidata a prefeita. O vice vai ser indicado por quem venha dar esse apoio. Então, nesse momento, nós estamos dialogando, mas não necessariamente quando a gente dialoga com a liderança, é dialogando pensando que ela possa ser vice. Não, nós estamos dialogando para trazer o apoio. Depois, esse grupo de apoiadores vai, no momento certo, no momento correto, de maneira equilibrada, definir quem melhor representa aqueles que estão chegando para dar esse apoio. Aí chega no que você disse. Mas tem um perfil? Qual que é o critério? Tem. Esse critério a gente sinaliza. É claro que vamos debater isso com quem for chegando e demonstrando o seu apoio, mas é evidente que nós queremos que tenha um vice na chapa da delegada Adriana, um vice que venha a ampliar o nosso diálogo com a comunidade goianiense. Então, nós queremos ampliar esse diálogo e trazer mais apoios. Agora, pode ser, aí o pessoal fala, então é do setor produtivo, é um evangélico, é do setor cultural, é do setor esportivo, pode ser, mas vai ter um nome que venha a agregar e abrir um diálogo com segmentos que às vezes não necessariamente a gente tem a mesma facilidade que a gente tem hoje. Na última semana, a Adriana esteve na Câmara Municipal, né, durante a posse do Fabrício. Se eu não me engano, ela foi nessa data, ela citou que o Romário Policarpo do PRD seria um bom nome para vice, que ela até gostaria de ter. Mas o que eu queria perguntar mesmo era como é que está a pacificação dentro da federação, porque hoje o PCdoB ainda tem pré-candidato, que é o Fábio Tokarski. Como é que está essa conversa dentro da própria federação? Nós temos um respeito muito grande, estamos tratando isso com muita maturidade, é legítima a reivindicação e, na realidade, o nome do Fábio é colocado muito mais na ampliação de um debate sobre a nossa capital, que é muito importante, agrega valor ao debate que nós queremos fazer, a nossa participação no processo eleitoral. Então, nós estamos tratando isso com a maior responsabilidade e tranquilidade, mas temos absoluta certeza que no momento correto, no momento adequado, nós estaremos somando forças no mesmo projeto e agregando o que é mais importante, agregando esse capital de debate, de discussão, capital político que está sendo fomentado também nessa discussão da cidade, do movimento dos 100 anos de Goiânia. Deputado, essa mesma certeza, né, que o senhor trouxe sobre o PCdoB, pode-se dizer também do PSB, porque a gente fala-se muito sobre as dobradinhas, né? Inclusive no cenário nacional temos uma dobradinha entre Lula e Alckmin, né? Lideranças do PT e PSB. É porque o PCdoB faz parte da federação, exatamente, né? O PSB já não faz. O PSB já não faz, mas em contrapartida o PSB tem uma tendência, né, histórica a caminhar junto com as lideranças, né, mais voltadas à esquerda e a essas candidaturas de esquerda construídas aqui na capital e também no interior goiano. Mas nessa eleição, nesse período pré-eleitoral, a sensação que temos é de que o PSB está caminhando de uma maneira um tanto quanto deslocada, né? Ou distante desse projeto político encabeçado nesse momento pela Adriana. Há um trabalho, uma união de forças para tentar trazer essa sigla e, claro, suas lideranças para próximo desse projeto? Não apenas o PSB, mas nós estamos dialogando com várias siglas partidárias, com várias frentes políticas para agregar valor à candidatura da Adriana. E um papel que eu vou tentar cumprir é exatamente esse, o papel de poder
ampliar esse debate, esse diálogo, tentando trazer apoiamentos. E o PSB, com toda certeza, está neste rol de importância. Agora, diferentemente do PCdoB, como foi lembrado aqui pelo Francisco, porque o PCdoB tem essa questão que ele já é da federação. O PSB, como não é da federação, realmente ele tem uma autonomia, tem um tratamento diferente, né? E é natural que ele esteja discutindo outras possibilidades. Agora, nós estamos buscando não apenas o apoio do PSB, mas de outros partidos aqui, e estamos discutindo. É claro que a gente não faz questão de ficar divulgando, até porque isso às vezes não contribui. Atrapalha. Então a gente não contribui, né? Atrapalha. Então isso é por isso que às vezes a gente não faz questão de ficar divulgando, mas o trabalho nosso está ativo. Pode ter certeza que a delegada Adriana, queremos chegar na convenção, não apenas com a chapa majoritária, a chapa proporcional bem definida, mas com um rol de apoios importantes que garantam uma excelente campanha e garanta a sua vitória, para depois ter também um grupo que possa ajudar a administrar a nossa capital e dar à nossa capital a administração que ela realmente merece. Antes do Francisco fazer a pergunta dele, só uma dúvida para a gente amarrar esse assunto das composições. Hoje são quantos partidos de fato? Que é já apalavrado, se assim eu posso dizer, até as convenções com o projeto da Adriana. Porque na realidade as convenções elas ainda não aconteceram, os diálogos. Agora é claro que dentro da federação o PV já está participando e lideranças do PCdoB já estão participando conosco também, do debate, da elaboração. O PSOL e a rede que são federados também anunciaram apoio. Do plano de governo. Então, já a partir da federação, e também o PSOL, a rede já manifestou, e temos lideranças de outros partidos que mesmo ainda antes de se oficializar apoios, já participam conosco, mesmo do PSB, já tem lideranças que já estão nos acompanhando. Então, tem lideranças que não estão vinculadas a nenhum partido. Nós temos aí o Giovanni Felipe, que era do Cidadania, então já se afastou até por uma questão ética, para poder se dedicar cada vez mais à campanha. Então, assim, nós já vamos agregando e estamos discutindo. Temos um plano de governo sendo elaborado, com uma participação ampla, inclusive de instituições, lideranças que às vezes não são partidárias, são mais técnicas, mas que estão contribuindo. Então, tudo isso vai fomentando, vai formando um bloco de apoiamento natural que nós queremos que seja construído para lá nas convenções a gente sair realmente fortalecido. Como o nosso tempo assim não é muito, eu quero abranger o máximo de municípios possíveis. Eu queria saber também, Anápolis parece que é uma situação parecida com Goiânia, mas um pouco mais favorável com Antônio Gomide. Tanto quanto confortável, né? Um pouco mais confortável, pelo menos de acordo com as pesquisas. Como é que estão as conversas também em relação a alianças em Anápolis? E como é que está o sentimento em relação ao conforto? E já emendando para o senhor já falar, quais outras cidades do PT têm real expectativa de conseguir chegar à prefeitura? Eu sei que Goiás também tem um prefeito que vem do terceiro mandato consecutivo do PT. Quais outras cidades podem ter o PT à frente no ano que vem? Esperamos que muitas, mas em eleição não tem esse negócio de conforto, né? Não tem esse negócio de conforto. Eleição é disputa, então eu costumo dizer que o caminho mais curto para você perder uma eleição é achar que está ganho. Sim. Né? Então nós precisamos tratar isso com muita responsabilidade e nesse ponto o PT tem uma vantagem que tem experiência. Nós temos experiência de campanha, experiência de várias disputas e que faz com que a gente não fique de salto alto. Né? Não fique achando que está fácil. Não, a gente trabalha muito. Lá em Anápolis, se for olhar pelo ponto de vista das primeiras pesquisas, nós estamos numa situação favorável, mas a disputa é acirrada e nós não menosprezamos o quadro político, o cenário político que nós temos lá. Nós temos um candidato que já foi forjado não apenas na disputa eleitoral, mas também na administração, então tem experiência, tem uma lembrança muito positiva da sua administração. A população de Anápolis tem saudade da época que o PT administrou a cidade. Antônio Gomide tem essa referência de um bom administrador. Tudo isso facilita muito no trabalho, mas nós estamos nos organizando, estamos trabalhando lá, nossa campanha, estamos há mais de ano fazendo a nossa organização, o nosso trabalho, preparando para que nós possamos chegar em condições reais de disputar, ganhar a eleição e dar realmente à população de Anápolis também uma administração à altura dos desafios que a cidade tem para o próximo período. Sobre as cidades, né, com expectativa real de poder? Olha, nós começamos pelas que nós temos. Hoje a gente administra a cidade de Goiás, administramos a cidade de Itapuranga e o professor Jamil, todos os três, e isso é uma referência importante para nós,
Porque se a gente poderia sinalizar que vamos ganhar outras cidades e achar que vai perder as que nós temos, é um mau referencial. Mas não, os nossos prefeitos são muito bem avaliados e têm todas as condições de poder, ser reconduzidos ao seu trabalho. Então, isso é muito importante. E agora, o Partido dos Trabalhadores, coordenado aí pelo nosso diretório estadual, está fazendo uma série de encontros regionais. Esses encontros regionais irão até o mês de maio, no sentido de poder preparar as nossas lideranças, preparar o partido em cada município para poder ter as chapas de vereadores e ter também, aonde for o caso, as candidaturas proporcionais. Então, nós teremos um balanço maior dessa questão das candidaturas que nós teremos definidas e candidaturas competitivas no final do mês de maio, começo de junho. Deputado, eu sei que o discurso é assim, né? Que se apresenta é de que não há tanta intervenção do governo federal com as eleições municipais, que a eleição é bem diferente, que não faz tanta diferença a figura do presidente. Mas eu queria entrar no fator Lula, né, na influência nessas eleições municipais que se aproximam. É claro, quero saber se vocês têm a expectativa de contar com a presença do Lula nos principais municípios, pelo menos, para poder né, fazer palanque mesmo para os seus nomes, né, aqui na capital, Adriana Corsi, em Anápolis, que é um importante município do estado para o Gomide, e tantas outras cidades estratégicas, até porque... E se vai ter visita antes também. Né? Exatamente. É importante você ter falado nisso, porque assim, já se prometeu várias vezes. Eu sei que oficialmente mesmo a visita do Lula foi confirmada em uma situação onde ele não veio por conta de um mau tempo, né, que seria o município de Rio Verde. Né, teria problema para pousar a aeronave aqui e precisou cancelar a visita, né, por um motivo nobre, né? Uhum. Agora, muito se falou depois disso de que viria, né, para a inauguração de um campus em Aparecida, enfim, sim, foi ensaiado por diversas vezes essa visita, já se passou 1 ano e meio, até agora o Lula nada de visitar Goiás, e além de haver essa expectativa muito grande pela passagem do presidente aqui, há também, de certa forma, uma certa frustração, né? Se passou 1 ano, o Lula viajou por diversas capitais, foi muitas vezes para fora do país e até agora não visitou o estado de Goiás. O que justifica essa ausência e mais? Há alguma expectativa de visita do presidente aqui para as eleições ou antes disso? Primeiro, só de ter essa expectativa já é muito positivo, né? Fico muito bom, acho muito bom que haja essa expectativa de querer a visita do presidente Lula. Isso é muito bom. Com toda certeza, ele estará presente na campanha da Adriana, do Gomide, dos nossos candidatos a prefeitos, não necessariamente de maneira presencial, porque não cabe a um presidente da República, às vezes, estar presente nos palanques municipais, até porque por conta de agenda. É uma coisa muito pesada, porque é o Brasil inteiro. Mas que faz uma diferença. Faz, não faz não, deputado? Não, mas ele gostaria, né? Ele gostaria. Com certeza, não apenas os candidatos gostariam, mas ele pessoalmente gostaria. E eu conheço muito bem e sei que ele gosta muito de campanha também. Então, ele gostaria de estar presente. O problema é que a agenda não permite. E o exemplo está dado aí. Mesmo ainda fora do período de campanha, ele tem dificuldade de atender a todas as agendas que são direcionadas a ele. Então, é uma agenda intensa dentro e fora do país. Mas, com certeza, hoje, nós temos diversas formas de poder garantir esse apoiamento. Então, esse apoiamento ele virá, né, e a população saberá desse apoio do presidente Lula aos nossos candidatos. Mas nós queremos ter a presença dele também como presidente da República e antes do processo eleitoral. Sim. Queremos tê-lo em Goiás e a nós não cabe dizer para ele qual dia que ele vem ou aonde que ele vem. Cabe a nós aqui, as lideranças, a gente criar as condições necessárias e as oportunidades para que ele possa participar de algum evento à altura do presidente da República. E isso nós temos feito a contento até por conta do bom desempenho do governo federal. Né? Nós temos o exemplo da Ferrovia Norte-Sul. Ferrovia Norte-Sul que começou, é bom lembrar, no governo do presidente Lula. No primeiro governo do presidente Lula, eu estava lá com ele. Em 2004, nós começamos a construir a Ferrovia Norte-Sul em Goiás, porque o pessoal fala, a Ferrovia Norte-Sul começou há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Não, em Goiás, ela começou em 2004. O primeiro metro de ferrovia foi implantado com o governo do presidente Lula, em 2004. E em 10 anos de governo do PT, nós construímos 900 quilômetros de ferrovia. 900 quilômetros de ferrovia, de Anápolis até o porto de Itaqui, no Maranhão. E a presidenta Dilma veio em 2014 em Anápolis e inaugurou a Ferrovia Norte-Sul. Infelizmente, depois com a saída da presidenta Dilma, os governos que vieram depois não levaram adiante o projeto da ferrovia, pelo contrário, terceirizaram, fizeram
a concessão do trecho de Anápolis até Rio Verde e não conseguiram completar. E foi o governo do presidente Lula que completou a Ferrovia Norte-Sul e aí criamos as condições dele vir a Rio Verde para inaugurar e, infelizmente, pelo mau tempo, não foi possível. Um outro exemplo que nós criamos aqui também foi o campus da Universidade Federal em Aparecida de Goiânia, uma obra importantíssima do governo federal, né, mostrando o compromisso nosso com a educação pública, gratuita, de qualidade, e que hoje já está em funcionamento e que o presidente Lula, nós em alguns momentos, nós tínhamos o desejo que ele viesse, ele não confirmou essa vinda, mas ficou o nosso desejo que ele viesse. Não foi possível ainda, mas nós estamos criando outros momentos para que o presidente Lula possa vir de maneira forte, inaugurar fazer algum gesto de lançamento ou de inauguração de ações importantes, seja na área da educação, seja na área da saúde, seja na área de infraestrutura. Nós estamos trabalhando isso. Nós queremos ainda, antes do período eleitoral, tê-lo aqui. Mas não é uma agenda que o presidente Lula prometeu e que depois fala, ele mais uma promessa e não cumpriu. Não, nós é que estamos tentando construir e esperamos que isso possa acontecer. Eu vou aproveitar para fazer só mais uma dentro desse assunto ainda, porque é o seguinte, a gente sabe, deputado, do perfil que tem o nosso estado, né? Esse perfil mais ligado ao agronegócio, enfim, essa veia mais bolsonarista, vamos assim dizer, né? De modo bem aberto. Isso, de alguma forma, e os comentários que a gente vê nos bastidores falando que o Lula tem certo receio de vir por conta desse perfil do agro, ligado ao agro. De maneira nenhuma. Então, justamente eu já imaginava que a resposta seria essa, mas eu queria ouvir do senhor o seguinte, tem algum receio em relação a isso, a essa recepção que o Estado pode proporcionar a ele? De maneira nenhuma, o Lula tem ido. Já foi em Santa Catarina, já foi no Rio de Janeiro, já foi nos outros lugares que, inclusive, a resistência é até maior do que no estado de Goiás. Então, isso não é problema. Não, o Lula é uma pessoa forjada no processo democrático, no enfrentamento das diferenças. Essa é a grande diferença positiva que o presidente Lula tem, né? E nós temos ações importantes sendo executadas no nosso estado. Então, a primeira oportunidade que tiver, teremos o presidente Lula aqui atendendo as expectativas de todos aqueles que esperam isso e reforçando o trabalho político que nós temos realizado e preparando o campo aí para o processo eleitoral. Eu vou então para a minha última, última, porque eu vou fazer duas dentro desses temas que a gente abordou agora. Eu queria saber das ações, obras que podem trazer efetivamente o presidente Lula, se o senhor pode nomear algumas delas. E em relação ao agro, existe uma busca do governo federal em criar essa proximidade. O agro hoje no Brasil ele é muito dividido, né? Tem um grupo que já está se aproximando do presidente Lula, mas tem um grupo que ainda é apegado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente já percebeu, já viu, noticiado e comprovado que houveram os maiores investimentos da história no plano safra, né, no governo Lula. Como é que está essa aproximação do governo Lula hoje com o agronegócio? Tem sido rompida essas barreiras, essas dificuldades? E só para reforçar a questão das obras que podem trazer o governo Lula para cá. Primeiro, essa questão do agronegócio. É muito importante. Eu tenho dito muito isso, o presidente Lula também diz que a melhor maneira de superação, às vezes, de algumas dificuldades é com muito trabalho. E nós temos feito isso, né? Temos trabalhado incessantemente para atender às demandas do país. E a diferença do presidente Lula em relação à agricultura no Brasil não é que o presidente Lula é a favor ou contra o agronegócio, pelo contrário, o presidente Lula sempre foi a favor do agronegócio. O agronegócio, você falou rapidamente a isso, sobre o momento agora do maior plano safra da história do nosso país, mas no governo do presidente Lula, os governos anteriores, o agronegócio no Brasil ele foi muito bem atendido. E por quê? Porque o agronegócio é importante para o país e o presidente Lula reconhece isso. A diferença é que o presidente Lula ele percebe que, além da importância de ajudar o agronegócio para fazer a agricultura de alto rendimento, para poder garantir exportação, e isso garante divisas para o nosso país, isso é fundamental para o Brasil, nós precisamos também incentivar a agricultura familiar. Essa é a diferença. Aí dá-se a impressão que ele é contra o agronegócio, e não é. Sim. Na verdade, o agronegócio tem o seu papel importante, mas a agricultura familiar também é importante. Por quê?
Porque a agricultura familiar é o pequeno produtor que planta para colocar alimento na nossa mesa. E se nós não dermos a ele a sustentação necessária, o apoiamento necessário, nós não teremos alimentos em quantidade suficiente e na qualidade necessária para termos alimento saudável para nossas famílias. E é isso que o governo Lula faz a diferença. Ele, ao mesmo tempo que garante o apoiamento ao agronegócio, garante também o apoiamento à agricultura familiar. Então, isso é importante dizer. E, desse ponto de vista, nós temos feito altos investimentos no agronegócio. E agora, é legítimo também que, mesmo com os altos investimentos que se faz no agronegócio, as pessoas têm outras preferências. Isso faz parte da democracia. Eles têm outras preferências e nós respeitamos. Agora, como que nós podemos quebrar essa preferência que eles têm, às vezes, diferente daquilo que nós gostaríamos? É continuando o nosso trabalho, respeitando quem pensa diferente e trabalhando para fazer o melhor pelo nosso país. Quanto às obras, nós não temos ainda o que dizer, pontuar para o governo federal, mas o fato é que o próprio governo, através do PAC, já sinaliza lançamentos de obras importantes e também possíveis inaugurações. E nós queremos aproveitar todo essas referências, esses indicativos de obras para criar as condições para a visita do presidente Lula ainda antes do processo eleitoral em Goiás. Ótimo. Deputado, em função do seu papel, né, agora como coordenador de campanha, da sua experiência nos diversos governos, o senhor falou bastante sobre a atuação, né, o trabalho, o exercício do governo Lula, né, falou também sobre o Gomide em Anápolis, Adriano em Goiânia, falou de tantas pessoas importantes para o processo político goiano e brasileiro e não falou de si. Eu gostaria de encerrar a minha participação aqui também com a minha última pergunta, mais direcionada à sua atuação parlamentar, né, na Câmara dos Deputados, especificamente. São 6 mandatos, muitos anos à frente dessa posição tão importante, representando um estado de Goiás. E eu queria que o senhor pudesse destacar o que o senhor fez durante esse período que mais te orgulha de ter feito pelos goianos, né, e o que o senhor planeja fazer aí ao longo desse restante mandato que o senhor tem, para benefício, claro, do povo goiano que está nos municípios, como o senhor bem citou, agora, né, mais uma vez, como o senhor tem defendido com o governo municipalista, que tem essas portas abertas, como o senhor mesmo citou, é um espaço para o senhor poder também prestar um pouquinho de contas para a sociedade. Tá bom. Agradeço aí a oportunidade também e eu diria para você que eu estou mais animado do que nunca com esse momento político que nós estamos vivendo no país, como eu disse no início aqui da entrevista. Momento de oportunidades para quem gosta de trabalhar, oportunidades para servir aos municípios. Então, estou mais animado do que nunca. Mas diria para vocês, se eu tivesse que encerrar hoje o meu trabalho, eu encerraria com o sentimento do dever cumprido devido a tantas ações exitosas que nós tivemos, seja do ponto de vista do Poder Legislativo, seja do ponto de vista do acompanhamento de ações do governo federal. Citei agora há pouco a questão da Ferrovia Norte-Sul, que eu acompanhei passo a passo, quilômetro a quilômetro, da execução da Ferrovia Norte-Sul no estado de Goiás. Mas lá no Congresso Nacional, eu tive a oportunidade de ser um dos idealizadores do programa do ProUni, né? Foi um projeto de lei da nossa autoria que possibilitou criar um grupo de trabalho dentro do Ministério da Educação. Eu participei ativamente dessa elaboração do programa que veio a ser o ProUni, que hoje garante a universidade, o acesso ao ensino superior para milhões e milhões de jovens pelo país. Eu, inclusive, né? Que formei pelo ProUni. Pois é. Isso surgiu de um projeto simples nosso, um dos primeiros projeto para garantir bolsa universitária universitária federal para os nossos jovens, né? E isso chegou ao ponto de ser visto. Um outro programa também que virou programa do governo federal, que saiu de um projeto de lei nosso, foi o biodiesel. O projeto nosso, de autoria nossa, que apresentou, foi criado um grupo de trabalho dentro do Ministério da Agricultura, também com representantes de vários ministérios. A Ciência e Tecnologia criou as condições para que o biodiesel se tornasse uma realidade. Tive a oportunidade de participar desde o início do debate, da discussão, que possibilitou e criou a rede dos institutos federais. Os institutos federais, um dia eu vou poder contar isso com mais tempo para vocês, mas essa discussão hoje da rede dos institutos federais no Brasil, em 100 anos de Brasil, tinha 100 escolas técnicas federais construídas em 100 anos do Brasil. Só no governo do presidente Lula e presidenta Dilma, nos primeiros governos, nós construímos mais de 500 novos institutos federais. E essa ideia dessa rede de institutos federais que se espalhou por todo o Brasil, ela surgiu em Goiás.
Tem um debate nosso aqui em Goiás, de acordo com uma realidade específica de Goiás. Hoje eu não tenho tempo de contar isso aqui para vocês, mas surgiu em Goiás e eu participei efetivamente disso. E eu tenho o orgulho, eu costumo dizer que se eu não tivesse conseguido fazer nada em Brasília como deputado federal nesses 6 mandatos, mas só de ter participado e ter contribuído para a efetivação dos institutos federais no Brasil, eu me sinto realizado, porque a oportunidade que se dá a milhões e milhões de jovens espalhados pelo Brasil é de emocionar e fazer com que eu sinto que valeu a pena o tempo que eu dediquei, o esforço que foi dado nesses anos todos. Então, esse é um pouco do nosso trabalho, que é feito para o Brasil, mas que tem repercussão direta aqui no estado de Goiás. São ações que se efetivam no estado. E a outra coisa, nas 3 últimas eleições, eu fui votado em todos os municípios de Goiás, nos 246 municípios de Goiás. Mas eu ando em todo o estado de Goiás, não tem um município sequer que eu possa entrar e eu não tenha como dizer que tenha pelo menos uma ação, uma obra que foi levada para ali, um equipamento que foi entregue, que tenha sido feito pelo nosso trabalho. Todos os municípios de Goiás têm pelo menos uma ação nossa. Então isso é também um sentimento muito positivo do nosso trabalho municipalista, trabalho presente, que viaja a todos os municípios, que está presente em todas as regiões e que leva benefícios para os municípios, independente de partido político. Para mim não interessa se o prefeito é do partido A, B ou C, eu ajudo quando há o interesse e a necessidade no município. E é por isso que eu sou respeitado, não por aqueles que pensam igual a mim, não apenas por aqueles que são do meu partido. Todo lugar que eu chego, às vezes a pessoa não vota em mim, não me apoia, mas ela respeita, justamente pelo trabalho prestado. Sensacional. Muito bom. Deputado, muitíssimo obrigado por separar esse momento da sua agenda para vir aqui trocar essa ideia com a gente. Estamos, como eu disse, no período pré-eleitoral, mas ainda vem campanha pela frente. Teremos muito que conversar e queremos deixar aqui as portas abertas do Jornal Hoje para te receber mais vezes, para que o senhor possa falar mais vezes da boa política. Foi um prazer muito grande, muito grato aí pelo convite, muito satisfeito de poder participar com vocês. Prazer é nosso. E Chico, muito obrigado mais uma vez pela parceria de sempre. Fico muito feliz de estar aqui participando dessa entrevista mais uma vez. Mais uma vez. E estará nas próximas também. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, repórter Gabriel Neves, que está aqui nos acompanhando nos bastidores, assessoria do deputado Rubens Ottoni, pessoal da técnica, e obrigado, claro, a todos que estiveram aqui conosco nessa live no YouTube. Agradecemos a participação de todos e até a próxima. E vai ter material no impresso. Vai ter material no impresso, bem lembrado, Chico. Desculpa a vocês. Teremos amanhã no Jornal Impresso, tá? Acompanhe na terça-feira. Material completo sobre esse bate-papo aqui e mais detalhes dos bastidores das movimentações do PT aqui em Goiânia e em outras cidades estratégicas nesse período pré-eleitoral. Obrigado mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Até mais.